Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. E hoje nós vamos conversar com dois artistas e bailarinos sobre o tema de, artes diferentes no meio da dança. Então nós estamos aqui com dois convidados. A primeira é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ela virou durante a pandemia com suas colagens debochadas e artes belíssimas. Admito que quando ela fez uma colagem com a minha foto, eu quase tive um surto psicótico, e ainda mais quando ela me deu um quadro que decora o meu estúdio até hoje. Ela dança, tem um pé de dar inveja e me ensinou a fazer o coque mais elegante do mundo. Ela é bailarina, publicitária e especialista em narrar TikToks. Nós estamos aqui com Luísa Alves. Tudo! Tô muito feliz. Maravilhosa. De estar aqui junto com vocês dois, que, nossa, acompanho demais na internet. Tô muito feliz de estar aqui junto. E eu estou muito feliz em te receber! E nós estamos aqui também com um dos artistas mais incríveis do mundo da dança. Além de desenhar bailarinas lindas, linhudas, rasgadas, belíssimas, ele mesmo é bailarino também. Nos conhecemos pessoalmente em Joinville e eu tenho lugar de fala para dizer que o abraço dele recarrega qualquer carisma. Ele é bailarino, designer de moda, artista, que não aguenta mais pessoas aleatórias pedindo para serem desenhadas por ele. Nós estamos aqui com Gabriel do Ballerina Croquis. Nossa, essa descrição dispensa qualquer... Eu já não sei mais o que falar. Nossa, entregou tudo. Aí, gente, faltou alguma informação que vocês querem acrescentar na apresentação de vocês? Vou até colocar na minha bio. Eu achei que deu até uma Achei tudo. Valorizou. Maravilhoso, capaz. Só apenas, eu falei as qualidades de vocês. E uma coisa que eu não botei na apresentação, que o Gabriel, além de fazer os desenhos, ele vende as camisetas com as artes dele, E eu tenho. Ali, a Luísa tá usando. A Luísa tá usando. Maravilhoso. Não só camisetas. Sim, de tudo um pouco. Tem tudo. Eu amo tem cacareco. Ecobag, tem bottom, tem... Como é que é o nome? Os... Cards. Isso, cards, tem de tudo mesmo. Eu tenho de também. Tudo um pouco. Só não estou usando porque está muito frio aqui na minha cidade. Eu não tenho condições de ficar de camiseta aqui, gente. Pelo amor de Deus, tá muito frio. Aqui eu tô enrolado, ó. Gente, tá frio, tem moletom. É verdade! É verdade. Maravilhoso. Mas então, gente, pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem, na experiência de cada um, na história de cada um, o que veio primeiro pra vocês? A dança ou os desenhos, artes, assim, colagens? Por onde que vocês entraram nesse meio artístico? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que a colagem veio muito antes da dança. Sério? Porque eu comecei... Nossa, é muito top essa pergunta, eu nunca tinha pensado. Porque eu comecei o balé, assim, realmente com uns 11 anos. E a colagem eu sempre fui muito... Eu sempre tive muito acesso à papelaria, assim, porque minhas tias eram professoras, a minha vizinha. Então, desde sempre tinha muito material aqui em casa. Então, eu sempre fui muito estimulada a criar por esse meio, assim, com material mesmo. Então, eu lembro eu muito nova na sala da minha avó, com um monte de papel, assim, no chão, recortando, colando. Então, nossa, muito boa essa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não imaginava. Eu crio muito antes de começar a dançar. Demais. Incrível. E tu, Gabriel? Gente, eu não lembro nem quando eu comecei a desenhar, porque é um negócio que vem comigo desde, eu acho que da primeira infância, assim. É muito em paralelo com a escrita e as coisas que a gente aprende na escola. O desenho, pra mim, ele esteve comigo a vida inteira. Sempre, sempre, sempre. Eu não consigo falar, eu comecei a desenhar com 5 anos, porque eu não consigo lembrar. Desde que eu me lembro, eu sempre tava com papel na mão, tentando desenhar e rabiscar alguma coisa. Sempre foi uma paixão, uma forma de me expressar, um refúgio também, assim, para os momentos que eu não tava tão bem. Era a minha salvação, o meu lugar de paz era sentar na minha mesinha, pegar os meus lápis e viajar. Que amor! E com quantos anos tu começou a dançar?
Eu comecei... A minha primeira experiência com dança, de maneira geral, assim, não foi a dança clássica, foi com 15 anos. Lá no interior da cidade onde eu morava tinha algumas escolas de dança. E eu sempre gostei muito de arte, de música, de desenho, de pintura, de cortar, de recortar, tudo. Todas essas coisas sempre foram muito atrativas pra mim. E a dança, ela me deixava muito magnetizado. Era surreal. Quando eu assistia um filme de dança na televisão, quando eu tinha algum contato, por menor que fosse, aquilo me deixava totalmente cativado, sabe? Ah, que legal. E só que demorou bastante tempo pra eu conseguir ter contato, família, valores, preconceitos e tudo mais. Então demorou bastante tempo pra eu ter um contato, assim. Aí nos meus 15 anos eu entrei numa escola de dança, eu falei que eu ia fazer aula de hip hop. Aí eu chegava no balé, na escola de dança, sei lá, 2 horas da tarde e voltava pra casa 8 horas da noite, que é aula longa, né? Mas aí eu me enfiava na aula de jazz. Só no hip hop. Me enfiava na aula de balé também e tal, mas eu não levava o balé tão a sério assim, porque eu não entendia muito bem. Eu achava lindo, mas eu não entendia que existia um universo mesmo do balé clássico, né? E aí... eu fazia a dança como uma coisa recreativa durante o ensino médio. E aí eu já queria fazer... Desde sempre eu queria fazer faculdade de moda ou de artes plásticas. E quando eu consegui a bolsa pra fazer a faculdade de moda, a dança virou só uma coisa bem utópica, assim, pra mim, sabe? Era uma paixão, mas não era a minha maior prioridade no momento. Mas quando eu entrei na faculdade, eu só pensava em dança, gente. Porque eu sou do interior e eu vim pra São Paulo, né? Pra capital. Sim. E aqui existe o universo da dança, assim, completo. Tipo, você entende realmente que o mundo do balé é um universo inteiro pra você conhecer, pra você e mergulhar mesmo e viver. É quase uma metanoia, né? Porque é um negócio, assim, surreal, né? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 22 anos e a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar uma escola de balé pra, então, começar a fazer dança clássica direito, voltar. assim, sabe? Não, eu acho que foi mais pra começar mesmo, porque antes era uma coisa muito recreativa. Eu não entendia, tipo, como funcionava a aula de balé, toda a parte técnica. Por que barra, por que centro, por que isso, por que aquilo, o que é adágio, o que é allegro, o que é esse monte de nome Mas já francês, era uma meu escola Deus. de formação? A que eu fazia no interior, eles não tinham uma formação tão específica assim como uma Royal, como uma Vaganova, uma coisa assim. Era uma escola que tinha tudo. Sabe aquelas escolas que tem de balé tipo de até dança. zumba, dança do ventre, dança de salão, tem tudo, né? E o balé não era o grande forte deles. Tinha o balé clássico e tal, mas não era a atividade principal, né? Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu falei assim, meu Deus, que mundo é esse? O que é isso? O que eles estão falando? E aí foi quando eu comecei e eu nunca mais parei. Desse dia em diante, eu nunca mais saí do balé. Eu comecei nesse período com 22, eu fazia 2 vezes na semana. Aí no mês seguinte virou 4 vezes na semana. Aí quando eu fui ver, eu já tava tipo, todos os dias da semana fazendo todas as aulas possíveis, assim, que eu conseguia fazer, que eu conseguia encaixar no meu horário. Nossa, que demais. Você sabe que eu achava... O Gabriel até que nem tanto, porque, sei lá, pra mim desenho é uma coisa que a gente faz muito no colégio mesmo, né? Então eu imaginava que ele já desenhava desde sempre. Mas, tipo, as colagens, eu imaginava que era uma coisa, sei lá, mais recente, assim, sabe? Porque eu também não te conhecia antes, eu te conheci por causa das colagens, né? Começou com... O nome era diferente antes, era colagens bailarinísticas, eu acho, um negócio assim, né? Eu comecei assim, tipo... Na verdade, foi porque eu tava fazendo e tava guardando tudo num celular bem antigo. E aí eu tava sem memória nenhuma e eu não queria, tipo, simplesmente apagar, sabe? Sim, imagina apagar as colagens. Um dia deu na telha de eu postar, mas como se fosse, tipo, um diário artístico, assim, sabe? E aí eu montei meio que de qualquer jeito, né? E aí depois eu vi que tava dando certo, assim, as pessoas... Dava pra ir pra um lado mais profissional, assim, né? E aí eu fui buscando mais informações e aí eu deixei tudo com a minha cara, né? Coloquei meu nome e tudo mais. Ah, eu achei muito incrível, porque eu acho que foi no início da pandemia, né? Que tu começou, mais ou menos. Porque eu lembro direitinho. Eu não sei qual foi a tua primeira colagem, mas foi com alguém, assim, foi com alguma bailarina, alguma coisa, assim. E era com uma frase engraçada. Não sei, as primeiras... No começo eram todas, assim, com o tema, com o que eu tava vivendo ali no momento, né? Que era a pandemia e fazer balé em casa e aquilo me corroía muito.
E aí eu desabafava ali, né? Sim, nossa, eu achava muito incrível. E daí eu não te conhecia, eu só conhecia as tuas colagens, assim, digamos assim. E daí eu ficava, ai, será que um dia ela vai fazer uma colagem comigo? E daí ela fez! E daí eu fiquei assim. E foi uma das primeiras também e daí eu fiquei assim, esse é o auge da minha fama, tipo, eu ganhei eu ganhei não, né? Mas assim, ela postou uma colagem com a minha foto, sabe? Eu fiquei me achando muito. Que legal. Aí eu lembro, e eu adorava. Já faz ainda, muito né? tempo isso, né? Parece faz muito que, tempo. Foi ano passado, mas... Faz 2 anos? Faz 2 anos já. Faz 2 anos. É porque teve 2 anos que nós vivemos que a gente ainda parece... tá meio... A gente não assimilou o que aconteceu direito. Parece que não aconteceu, Parece né? que não acabou, né? Sei lá, parece que não existiu, um negócio muito louco. Muito isso. Essa semana uma sensação muito estranha, né? Essa semana apareceu pra mim um story da primeira aula que eu fiz presencial depois de todo esse ciclo do Covid. Quando aquilo apareceu, me deu uma sensação muito estranha, porque eu tinha esquecido, sabe? Parece que aquilo não tinha acontecido. E quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, é verdade, eu fiquei quase 1 ano e meio fazendo aula em casa. E aí eu voltei, o meu balé tava todo separado, enquadrado, cada um podia ficar... Sim, lá também! Dentro de foi uma coisa assim... louca, inacreditável. Né? E aí na hora que caiu a ficha que aquilo tinha acontecido, eu falei, eu vou recompartilhar, porque... Não foi um surto coletivo, aconteceu mesmo. Aconteceu. Passamos por isso sim. Nossa, gente, sabia que eu evito às vezes de entrar nos stories arquivados, que eu fico com uma sensação horrível de quando tava em pandemia. As minhas amigas do balé fizeram aniversário, tudo online. Nossa, é muito tá deprimente, né? Odeio aniversário ver. online. Essa era, assim, dos aniversários online. Eu não comemorei nenhum aniversário online. Eu lembro que Tanto é que pra mim, na minha cabeça, eu ainda tenho 22 anos, né? Sendo que eu tô com 25, porque o último aniversário que eu comemorei foi de 22, assim, que foi antes da pandemia. Aí agora eu fiz 25 esse ano. Daí, tipo, fiz uma festinha e tal, mas até então eu tinha 22, porque eu não comemorei os aniversários que foram vindo durante a pandemia, sabe? Olha só que coisa maluca, vamos contabilizar assim, vamos ficar 2 anos mais jovens. Não contou, né? Não Ai, contou. Que loucura. Sim, fiz 23 agora, então. Não comemorei e não vou contabilizar. Imagina se fosse assim. Mas, gente, eu esqueci o que a gente tava falando antes. De como a Lu começou, né? E como é que... E o Gabriel também, eu não sei como é que tu começou, porque quando eu conheci a tua página, ela já existia há um bom tempo, na verdade. Tipo, já era uma página maior, assim, sabe? Eu não te acompanhei desde o início, que nem eu vi o da Lu. Quando que tu começou a postar as tuas coisas, Gabriel? Inclusive, quando você me seguiu, eu falei, uau... Mentira! Uau! Pra mim, estou sendo notado, meu Deus! Que coisa louca, né? Porque pra mim muito era o louco contrário, isso. Pra mim era o contrário, tipo, sei lá, não sei, eu via você que assim, uau, você já tinha um trabalho tão estável, tão certo assim já nas redes sociais, e o meu ainda era bem abstrato, eu não sabia especificamente no que iria se tornar. Então eu achei muito gratificante quando você vê as pessoas que estão nessa jornada de querer fazer um trabalho com redes sociais, algum tipo de mídia, ou entretenimento, ou projeto para dança. É muito gratificante quando você vê as outras pessoas que já estão há mais tempo fazendo isso, te notando, reconhecendo seu trabalho. Muito louco, é gratificante demais. É gratificante demais, gente. Vocês não têm noção. Eu queria falar o seguinte, só pegando um pouquinho do que eu tava falando antes, como eu comecei a fazer balé muito adulto, e eu fiquei completamente apaixonado. Eu ouvia as músicas, eu assistia as montagens dos balés, eu achava a coisa mais perfeita do mundo. Só que acabou virando uma utopia pra mim, sabe? Porque é tão difícil. Não é uma coisa que... Porque, assim, eu entrei no balé, eu falei assim, não, eu vou fazer um projeto de 3 anos, eu vou fazer aula todos os dias, todas as aulas possíveis, e daqui a 3 anos eu vou fazer um teste e vou entrar pra uma companhia. Quem nunca pensou assim, a minha vida né? vai ser isso. Não, olha como a gente é, né? E aí, conforme passou 1 ano, e parecia que eu não tinha avançado meio centímetro. Passou 2... E nada, tipo, só ralando e vendo as meninas, né, que faziam aula junto comigo, que estão no balé desde criança, assimilando, pegando tudo com a maior facilidade. Parecia que eu tava muito atrasado, e aquilo começou a me angustiar muito, porque eu falava, eu acho que eu nunca vou fazer isso, eu acho que eu nunca vou subir num palco pra dançar um príncipe de balé, ou dançar
um balé que eu achava incrível, por exemplo, um Lago, uma Gisele, um clássico dos clássicos, eu falava, tipo, eu acho que isso não vai rolar pra mim. E isso começou a... Nossa, foi um processo muito difícil. E, abrindo um parêntese, eu estava há 2 anos sem pegar um lápis pra desenhar. Quando eu comecei, eu entrei tão de cabeça no mundo do balé, Jura? que eu larguei tudo. Tipo, eu larguei um trabalho, eu fiz uma loucura da minha vida mesmo pra poder entrar nesse universo. Isso você tinha 22 anos. Aí eu já tava com uns 25, mais ou menos, né, nesse período, assim, que eu tô contextualizando agora. E aí, gente, eu colocava as peças de balé pra assistir, eu não conseguia nem terminar, porque eu começava a chorar. Tadinho! E eu falava, tipo, sério, eu falava, eu que dó. nunca vou viver isso, eu nunca vou dançar. E eu ficava muito mal, mas eu não queria largar o balé. Mas eu também tava num processo muito difícil comigo mesmo, porque eu não me perdoava. Quando eu ia fazer a aula e eu errava tudo, eu não decorava, eu caía nas piruetas, eu não me perdoava. Eu comecei a entrar numa bad trip tão ruim que as pessoas até falavam, acho que você devia parar, porque isso tá te fazendo mal. Sim. De um certo modo. Uma coisa que era pra estar sendo boa na tua vida tava te destruindo, né? E aí perde o sentido, né? Começou a perder muito sentido. Pra mim, Gente, eu ia pra aula, eu acordava cedo, eu fazia ritual, assim, de acordar cedo, me preparar, alongar, me concentrar, fazer meditação, tudo pra deixar o meu universo, assim, o mais propício para as coisas acontecer. E aí terminava a aula e eu já saía da aula chorando, já. Tadinho. Eu ia da escola pra minha casa aos prantos, porque parecia que não ia rolar. E aí foi nesse período, mais ou menos, que eu comecei a retomar os desenhos. Eu tava organizando meu quarto, eu achei uma pasta minha da faculdade com os meus croquis. E aí parece que uma coisa me falou assim, você é tão bom nisso, por que você vai deixar esse seu lado de lado, sabe? Seu lado de lado. Mas por que você tá abandonando isso que você é tão bom, né? Tipo... Sim, um talento, né? Era um talento, era um dom mesmo, porque dom, assim, que eu digo eu sempre tive uma predisposição muito grande a me dedicar a isso, então eu acho que eu entendo o dom meio que por isso, é quando você tem uma predisposição pra alguma coisa e você se dedica muito, você se esforça, você dedica anos praticando aquilo. Sim, com certeza, muita prática, né, anos fazendo, não é da noite pro dia, né, assim, saiu desenhando tudo. Aí eu assisti o balé, assisti uma Gisele, e aí eu queria celebrar, eu queria dançar aquilo de alguma maneira. E aí foi através dos desenhos que eu consegui expressar esse amor, essa paixão, esse desejo, essa coisa louca que eu sentia. O desenho voltou pra esse lugar. Na verdade, eu voltei pra esse lugar de ter o desenho como meu refúgio pra me salvar de todas as coisas que estavam tentando me consumir. E aí eu decidi fazer uma página, iria se chamar a princípio Desenhos de Balé. Eu já tinha um portfólio com uns 60 desenhos prontos, mas eu ainda não tinha começado a postar nada, porque eu queria fazer um negócio muito bem feito. Então eu pegava a minha pasta, eu mostrava para as pessoas que entendiam de balé para saber se estava certo o alinhamento, o figurino. Muito perfeccionista. Tudo. Demais. E aí um dia eu conversei com uma amiga minha que ela é artista plástica, eu mostrei todo o meu portfólio que eu já tinha ali encaminhado, e ela falou assim, eu olho pra esse trabalho e a única coisa que ele não perdeu a linha do croquis de moda, né, porque eu tinha acabado de fazer a faculdade, Sim. Então tava muito latente ainda aquela coisa do croquis mesmo. E aí naquela hora fez assim, buf, falei, é isso, pronto. Vai ser... No começo eu tinha pensado em chamar de bailarina croquis, mas aí eu falei, vamos colocar bailarina, que eu acho que as pessoas de outros lugares do mundo vão reconhecer essa palavra, né? E croquis todo mundo pergunta. Visionário. Carreira internacional, já tava pensando na carreira internacional. Vocês sabem que no começo, quando eu comecei a bailarina croquis, a minha estratégia não foi um marketing pro pessoal do Brasil. Eu direcionei totalmente pro público de fora, porque eu achava que, num primeiro momento, eles iam absorver melhor esse projeto. Aí, depois de 2 anos de página, eu comecei a minha estratégia de marketing pro pessoal do Brasil mesmo. Tipo, depois que eu vi que lá fora o pessoal já tava me reconhecendo, eu fiz um croquis de uma bailarina famosa e ela repostou. Ai, e aí incrível. eu falei, é agora, vou começar a focar
muito especificamente no pessoal daqui do Brasil, pra ver se eles vão me aceitar tão bem quanto o pessoal de lá de fora, porque eu tinha medo do pessoal não dar bola. Então eu falei, acho que um lugar onde a dança ela é uma coisa muito do dia a dia das pessoas, faz parte da cultura com muita força, não que no Brasil não faça, mas vocês conhecem a diferença da arte de lá e da arte daqui, né? Então, no primeiro momento eu falei, eu acho que se eu focar lá fora, pelo menos eu vou conseguir chegar em uns 2.000 seguidores em algum momento. Quando a pessoa chegar, ela já vai ver que a minha página tá ali engajada, então eu acho que vai ter uma chance maior do que se eu tiver um perfil muito pequenininho e tentar emplacar o pessoal e eles não vão aderir tão bem. Então, no primeiro momento, eu foquei muito no pessoal de fora. Ser mais valorizado, né? Se sentir mais valorizado, assim. Eu acho que todo artista tem esse momento de precisar um pouquinho de um reconhecimento internacional para depois conseguir fazer alguma coisa aqui no Brasil e as pessoas ouvirem. Então, eu já tinha meio que essa ideia em mente de... Porque eu pensava assim, eu tenho medo de falar sobre os grandes repertórios de uma maneira mais aprofundada e as pessoas não fazerem a menor ideia do que eu tô falando, assim, porque é muito de uma bolha, de um nicho, né? Um nicho muito específico. Até eu descobri que existia uma bolha desse nicho no Brasil, né? Que aí foi quando eu descobri o Instagram bailarinístico e as pessoas da dança, blogueiras e pessoas de página, bailarinas e projetos começaram a aparecer pra mim e foi aí que eu comecei a me conectar com as pessoas que fazem esse trabalho para redes sociais com dança, né, aqui no nosso país. É muito louco, né? Porque quando a gente tá de fora dessa bolha, parece que ela não existe, né? Que nem tu falou. Eu também não sabia. Quando eu comecei no YouTube, na internet, assim, eu conhecia alguns blogs muito específicos, tipo, Mundo Bailarinístico. Nem sei se eu conhecia outros, assim, mas pra mim não existia esse nicho, né? Aí quando parece que eu entrei dentro dele, que eu vi, meu Deus, tem muita gente, eu nem sabia, muita gente. Tem muita gente. Mas parece que é um universo paralelo ali, né? Até você descobrir que ele existe. Ele fica meio escondido, mas ele tá ali, né? E tem gente, hein? Nossa, como tem gente. Ai, e daí depois, como é que seguiu, assim, pra vocês? Porque daí foi crescendo, foi ganhando seguidores, foi ganhando visibilidade. Como é que foi? Como é que vocês viram isso, assim, no trabalho de vocês? Começou com a só dança, né? Que eu não tinha noção. Acho que foi o primeiro boom, assim, que me deu, que eu me toquei, que tava ficando algo maior do que eu esperava. No começo eu só postava, só fazia no meu tempo mesmo, porque eu gostava. E aí depois veio uma onda mais empresarial, assim, empreendedora, né? Que foi quando eles me chamaram, né? Me convidaram. E aí eu acho que esse foi, assim, o maior ápice da minha carreira com as colagens, né? Eu fazer para uma empresa tão grande e reconhecida como a deles. E aí foi isso, eu fiz lá a parede de Joinville, né? Nossa, foi ano passado no stand. Aí esse ano teve de novo. A gente chegou até a fazer um produto também. Foi a agenda. Sim! Então, eu tenho! Tá a minha não tá aqui. A minha tá no meu quarto. Minha tá aqui, mas eu tenho também. A minha já tá toda usada, cheia de coisas. A minha, foi um dos melhores aqui. presentes que eu sabe o que eu faço Uau. dentro dessa colagem? Agenda? Colagem. Ai, mentira. Ai, que incrível! Ai, que legal. Ai, aqui não tá focando. Como é que faz pra focar? Um pouco. Ai, não sei. Mas enfim, é cheia de colagem, ó. Nossa, você fez um Smashbook. Nossa, eu sou apaixonada em scrapbook, qualquer coisa assim que recorte, cole, que assim, desenho. Eu dei aula de scrapbook durante 5 anos. Mentira, eu não sabia disso. Sim. Eu sei do seu irmão. Do seu irmão eu sei. Quando eu cheguei em São Paulo, meu primeiro trabalho foi nesse meio de artesanato. E aí eu dei aula por muito tempo, de scrapbook e de cartonagem também. Eu sei fazer todas aquelas caixas forradas com tecido, sabe? Eu dava aula. Nossa, mais um talento que eu deixei de lado, eu abandonei isso daí também. Gente, eu sou uma negação em qualquer tipo de atividade manual, assim,
Não me chamem, de verdade, eu sou péssima. Eu admiro muito, mas eu fazer... Por isso eu acho que eu admiro, porque eu acho tão difícil. Eu recortar uma coisa na linha reta... Recortar é um negócio que não existe, assim, sabe? Pra mim. Agora... Recortar é muito difícil. O que vocês fazem, nossa, eu acho muito incrível. Muito incrível. Nossa, eu sou apaixonada em papelaria. Você já viu o... Mostra aí, dá pra mostrar, Gabi? As canetas que ele tem. Sim! Nossa, toda vez que ele posta story, eu assisto o mesmo story várias vezes, que eu acho o máximo. Cheio de... As canetas... Ah, eu esqueci aquela marca. Essa marca, Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de design, no primeiro semestre, tinha muito desenho, né? E eu era péssima. E daí o professor falava dessas canetas. Agora eu esqueci qual é o nome das canetas. Aquela que é branquinha e tem a pontinha colorida. Sei lá, tá. Uma caneta aí muito específica. E daí o professor eu sei qual que é, mas as minhas não são dessa marca específica, que é a branquinha. É uma... Ela parece tipo uma carteça, imitação, assim. Parece. São os marcadores da Bismarck, isso mesmo. São muito bons, eu recomendo. E é metade, eu acho que é 10% do valor dessas brancas. Sério? E daí eu lembro que eu ficava tipo, meu Deus, eu queria ter todas, mas eu nem sabia desenhar, eu nem desenhava direito. Por que eu queria ter? Era só porque o professor falava, eu queria ter todas. Daí eu vejo ele aí com um negoção assim de caneta. Ai, gente, é incrível. Nossa, eu só fui ter esse material de desenho agora, porque a minha vida inteira era só lápis de cor da Faber-Castell e caneta Bic. Ah, sim, mas é muito caro, né? É muito caro. É um investimento, papelaria universitária agora. e artística é muito caro. Mas faz toda a diferença, tipo, é outro nível, assim, né? O que você consegue imprimir com um material mais profissional, né? Sim, com certeza. Ainda mais agora que o trabalho de vocês é um trabalho mais rentável, né? No início, provavelmente vocês postavam, né? Que nem a Lu falou, postava lá quando ela tava afim, agora... Tem parceria, vocês fazem encomendas, né? Uhum. E como é que vocês transformaram nisso? Como é que foi esse processo? Porque no começo era mais postar para ganhar visibilidade, para as pessoas conhecerem. Às vezes até começa sem ter uma intenção, né, de transformar isso num trabalho. E como é que deu isso, assim, de isso aqui tá dando, tem gente pedindo, tem mercado, digamos assim. Como é que começou? Eu posso ter clientes, como assim? Nossa, eu lembro que foram nos primeiros dias, assim, uma moça me chamou que ela tinha uma escola de dança, e aí ela dá aula de história da dança, e ela queria personalizar o caderno dela. Aí ela me mandou mensagem, eu fiquei assim, como assim você tá querendo personalizar? Aí... Tipo, depois dela foram aparecendo mais pessoas. E aí, ela foi um trabalho mais gráfico, assim. Foi minha primeira experiência com um trabalho gráfico, né? Porque eu fiz a encomenda em outras dimensões. Porque eu tava fazendo tudo pro Instagram, né? E aí eu tive que fazer em outras dimensões. Ela imprimiu. Tipo, foi uma outra experiência logo no começo. Aí, tipo, já passou uma chavinha assim na minha cabeça. Aí, depois de um tempo, começaram a pedir pra postar no Insta mesmo. Era muito engraçado, porque no começo eu fazia mais com escrita, lembra? Sim. Por causa do momento da pandemia, entendeu? Sim, que daí eram as letrinhas, não sei o quê. E aí era muito engraçado, que as pessoas me mandavam DM assim. Eu quero uma tipo essa com uma frase bem engraçada. E eu ficava tipo... Tem que pensar na frase também. Não é assim, entendeu? Se a pessoa pelo menos me mandasse alguma inspiração. Referência. Um briefing. Porque tudo que tá lá escrito era de alguma coisa que eu tava vivendo, entendeu? Era muita coisa, não era de uma hora pra outra. E era muito engraçado, elas me mandando mensagem. Essa foto aqui, e coloca uma frase bem engraçada. Ai, meu Deus. E aí foi crescendo, e aí agora eu sei que tu tá fazendo faculdade, né, Lu, de publicidade. Agora, de uns tempos pra cá, depois que eu comecei a faculdade, eu compartilho bem menos lá, mas muita gente ainda manda mensagem lá, então é um freela, né? Eu sempre faço como trabalhos, né, de freelancer. Mas estou aí me organizando pra voltar a ser frequente, porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Por favor, é maravilhoso. Mas a faculdade, assim, eu sou apaixonada, né? Então eu acabo dando muito mais tempo
mas não deixo de criar e quero voltar a compartilhar como antes. E tu acha que a faculdade que tu escolheu tem relação com isso, assim, com essa parte artística que tu faz? Nossa, muito, muito, muito. Eu acho que eu treino muito a minha criatividade lá, porque é muita criação publicitária, né? É muito comercial, muita propaganda, em vários veículos, né? No digital, no gráfico. Então, são muitos exercícios diários que aí acabam me dando mais criatividade, né? Porque a criatividade é isso, você tem que exercer, né? Não é uma coisa de um dia pro outro. E eu acho que me instiga mais, assim. Eu me sinto muito inspirada pela minha fazendo faculdade a criar. Ai, que demais. E daí, tu chega a integrar isso com... Tu traz isso pro teu trabalho, pra tua faculdade, essa parte das colagens mesmo, assim. Então, agora que eu tô no segundo semestre, né, eu comecei a faculdade... Ah, tu recém começou, eu achava que tu tava mais tempo. Não, agora que eu tô começando no segundo semestre, então por isso que eu tô organizando direitinho com a bagagem que eu já tive do primeiro semestre, né, das matérias, gestão de marketing, tudo eu tô trazendo, tô estudando bastante pra poder voltar a postar intensamente com um olhar, assim, mais maduro, sabe? E tu, Gabriel, como é que foi? Porque tu também tem parceria com a Só Dança, tu também faz encomendas. Inclusive, eu vi que a agenda de 2022 já está fechada no Instagram, né? Como é que como é que é pra ti essa questão dos jobs? Como é que surgiu? E o que tu, né? Como é que tu transformou isso no teu trabalho? Eu não vou mentir, eu já tinha um intuito totalmente comercial com esse projeto. E como eu tinha terminado de sair da faculdade de moda, o meu desejo era trabalhar com empresas, com marcas. Como eu percebi uma deficiência muito grande na questão de design para dança, porque se você vai no Pinterest e coloca desenho de bailarina, imagem de bailarina, os olhos sangram, né? Porque é de doer. Você vai numa festa decorada com tema de bailarina, as ilustrações são horríveis. É triste! E aí eu falei assim, meu Deus, tipo, eu encontrei uma deficiência que é exatamente do tamanho do que eu posso oferecer para as pessoas. Então, como eu já tinha essa paixão por moda, por têxtil, por fabricação, por produção, por estamparia, o meu projeto foi totalmente direcionado para empresas, para marcas de dança. O meu primeiro trabalho como ilustrador de balé foi antes de eu ter a página da Ballerina Croquis. Aquele portfólio que eu falei pra vocês que eu já tinha umas 60 artes e tal, uma amiga minha viu, ela tinha uma conexão com o pessoal da Evidence, e o primeiro trabalho que eu fiz como ilustrador para balé foi pra Evidence em 2018. E eu nem tinha Ballerina Croquis ainda. Faz bastante tempo, mas era bem os primórdios, assim, dessa caminhada, né? E aí eu tinha esse intuito de trabalhar com empresas, com marcas, com alguém que precisasse, por exemplo, de ilustração para um livro, que precisasse ser coerente com a técnica do balé. Se alguém precisasse de uma arte para ser o mascote de uma empresa, de uma marca, de uma escola, de uma loja. Então eu tinha esse foco de trabalhar mais com empresas. E, né, aconteceu a fatídica Covid, e eu fiquei totalmente trancado em casa, assim como todo mundo, e eu tinha esse projeto. Só que eu falei, como eu vou trabalhar com empresas agora, nesse momento que eu trabalhava para a Zara, eu não sabia o que ia ser de mim, o que ia ser da minha empresa, o que ia ser do trabalho deles, o que eles iam fazer. Eu falei, de maneira geral, o que vai acontecer com isso? Sim. E nesse período foi quando eu falei assim, eu vou começar a desenvolver mais o meu trabalho com desenho de observação. Porque existem várias vertentes de desenho, né? Tem o croquis, tem desenho realista, entre outros, e tem o desenho de observação, que é você pegar uma referência, uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, e você tentar capturar, né, a partir dali, o que você conseguir e transmitir pro papel. Como eu estava o dia inteiro trancado dentro de casa, foi quando eu comecei a fazer essas artes inspiradas em fotos.
E como eu já tinha aquele desejo que eu falei pra vocês de começar a ser notado por pessoal aqui do Brasil, eu comecei a pegar fotos, não de maneira deliberada na internet, mas eu falei pra vocês, eu comecei a entrar na bolha, né? E eu comecei a consumir o trabalho de muita gente. Eu comecei a ler o blog das pessoas, eu comecei a ver os textos, eu comecei a ver os vídeos das pessoas ensinando técnicas ou das pessoas que se expõem, mostrando como elas encaram a dança, porque a gente morre de vergonha, né, de postar alguma coisa nossa dançando e tal. E tem gente que é corajoso, vai lá e posta e não tá nem aí pro que as pessoas vão falar. Então, teve muita gente que me inspirou nesse período. E aí eu comecei a fazer, como uma forma de gratidão, como uma forma de celebrar o trabalho dessa pessoa, eu comecei a fazer as fotos inspiradas nessas pessoas que me inspiravam. Tanto os grandes bailarinos, como blogueiras, como pessoas que de alguma forma agregaram pro meu projeto. Então, foi assim que eu comecei a ser notado pelo pessoal do Brasil e também desenvolver esse lado de desenho de observação, né? Que eu vou confessar pra vocês, não é o desenho que tem a minha predileção. É um tipo de projeto, assim, que foi bem específico para esse período da pandemia, mas nunca foi o que eu mais gostei de fazer ou que eu gosto de fazer, né? Sim. E agora, como eu tô focando muito nesse momento como o Gabriel bailarino, porque agora que as coisas estão começando a acontecer pra mim, eu tô começando a subir no palco, tô começando a pegar um papel, alguma coisa assim, e essas artes, elas tomam muito tempo. Assim, às vezes eu consigo fazer o desenho em 10 horas, às vezes eu fico 6 meses pra conseguir chegar em um resultado. Então eu não consigo ainda ponderar isso. Então é muito difícil você vender uma coisa pra pessoa e falar, então, mas eu não sei quando eu vou te entregar, tipo. Entendeu? Sim, geralmente tem um prazo, né? Oi? Geralmente a pessoa tem um prazo, preciso pra tal dia. Ou se é um presente, né? O aniversário da pessoa, exato. Sei lá. Ou igual aconteceu com a gente também, lembra? Daquela sim, da campanha. Daquela arte e tal. E, sim. Porque é uma coisa que demora muito tempo. Até eu conseguir me familiarizar com a feição da pessoa. E assim, né? Tem a pessoa, tem a versão dela maquiada, tem a versão dela instagramada, com filtro, com Facetune, com várias coisas. Então, um Photoshopzinho. Exatamente. Então é muito difícil, porque às vezes a forma como eu tô enxergando a pessoa ali, o avatar que ela vendeu pra mim através das fotos dela na rede social, é muito diferente de quem ela realmente é. Então, quem eu vou desenhar nesse combo? Praticamente duas pessoas diferentes, a do Instagram e a real. Não, na verdade, não duas, várias, entendeu? São várias. Então, é todo um processo ali pra você conseguir chegar nessa arte que vai realmente representar essa pessoa. E também, será que a forma que eu desenho essa pessoa é a forma como ela se vê? Tem toda uma questão filosófica, achei. Tem muitos pontos, na verdade, entendeu? Porque eu posso desenhar o que eu estou enxergando, o que você me passou sobre você, mas às vezes isso não é nem a maneira como você se enxerga mesmo. Então, já teve muitas vezes da pessoa falar assim pra mim, mas não tá parecido comigo e tal, mas foi o que eu consegui enxergar daquela pessoa a partir daquilo, né? Muitas vezes eu pegar características específicas da pessoa, tipo, a pessoa tinha um sorriso enorme, e aí eu colocava, assim, não de uma maneira caricata, né, porque sim, outra coisa também, mas eu colocava essas características principais e a pessoa falava, mas o meu nariz tá muito grande, mas você é assim. Mas o teu nariz é grande. Se eu desenhar um nariz diferente, não vai ser você, né? Então isso já foi um dos pontos para eu ir deixando o desenho de observação de lado. E conforme as aulas presenciais foram voltando e vai juntando o cansaço, vai juntando as 1000 aulas que você tem que fazer por dia, a vida adulta e a loja, que foi uma coisa que aconteceu em paralelo e que é um trabalho que eu tenho que estar disponível o tempo todo para responder, para falar com as pessoas, para explicar sobre o produto e tudo mais. Então, esse trabalho de inspiração mesmo, eu peguei alguns poucos, cerca de 6 artes para fazer agora no primeiro semestre, terminei, peguei outras 6 para fazer agora no segundo, mas eu não consigo fazer muito mais do que isso, eu não consigo atender
essa demanda. E eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu tinha criado a bailarina croquis em específico para desenhar as fotos delas, né? E agora eu estou nesse processo de fazer as pessoas entenderem que o meu projeto é um projeto de design amplo e que não é especificamente para desenhar fotos, né? Desenhar das as pessoas. Que Ai, esse não é o meu... Nossa, a primeira... Eu não lembro quando que eu conheci ele, mas eu achava que no começo era essa a ideia, né? Você Eu também. ele desenhar as pessoas. Eu também Não achava sabia. no início. Voltou! Ai, graças a Deus. Tu travou no meio do negócio, a gente ficou aqui. Travou, eu fiquei parado assim? Aham. Tava assim, Sério? Tava assim. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. A gente tava falando, internet. quando você caiu, que quando a gente conheceu, né, a gente achava que era essa a ideia, você desenhar As as pessoas. fotos, né? De fazer esse projeto de desenhar as fotos das pessoas, né? Eu achava que era também. Pra vocês terem uma noção, a primeira parceria que eu fiz nesse âmbito, assim, de fazer fotos de inspiração, foi com a Rafa Pandolfi, que ela queria fazer um sorteio, uma ação, pra sortear uma arte minha e presentear um seguidor, né? E, sem brincadeira, uma das primeiras coisas que eu falei pra ela quando a gente fez a reunião pra falar sobre, eu falei: Rafa, sabe qual é o meu maior medo? É que as pessoas, a partir dessa parceria, disso que a gente fazer, as pessoas entenderem que eu estou oferecendo um trabalho pra desenhar as fotos das pessoas, porque se não é a minha área de estudo, assim, eu não estudei caricatura a fundo, ou desenho de observação em uma escola que poderia me passar a técnica. É uma coisa que eu faço de maneira orgânica, eu vou Ocasionalmente estudando. ali. Na verdade, foi um estudo, uma maneira de estudar. Como o projeto tá ali, eu não poderia deixar de postar, né? Tanto que no começo eu postava a arte e postava a foto que, se você for lá atrás no meu Instagram, Sim. tinha a foto que eu usava de inspiração. E de um tempo pra frente eu falei: eu não quero mais essa comparação, eu não Essa quero mais esse associação, peso. né? E também esse peso de ter que ser tão fiel à imagem de inspiração, porque isso vai acabar em algum momento comprometendo o meu trabalho, aquilo que eu quero fazer, né? E aí ela falou assim: não, Gabi, vamos lá, vamos tentar, vamos conhecer, o pessoal precisa te conhecer, o pessoal precisa te ver. E isso foi na pandemia, né? Então eu falei: meu amor, vem, manda tudo, que eu tô fazendo de tudo pra não ficar no ócio aqui em casa e pra não, dar bola pra paranoia, né? Então eu me abri muito nesse período, né? Mas eu tinha um tempo surreal pra fazer essas coisas. Eu só tinha o dia inteiro pra fazer isso, né? Sim, né? E Tava agora... todo mundo em casa, né? Exatamente. E agora já a minha rotina já não permite mais que eu consiga fazer uma coisa naquela demanda. Nossa, eu fiz tanto desenho, gente. Tanto desenho que hoje em dia sem brincadeira, faziam 2 meses que eu não pegava no lápis pra desenhar. De tanta coisa que foi rolando nesse projeto, né? Então, agora a bailarina, eu tô repaginando a bailarina, tô tentando encontrar esse novo lugar, né, pro projeto, e é realmente um processo de metamorfose, né? Eu tô descobrindo a bailarina croquis de novo, porque teve um primeiro momento, teve um segundo, teve um terceiro, e agora estamos partindo para entrando em uma nova fase. Um ciclo novo, exatamente, uma nova fase. E sendo muito, muito sincero, assim, de coração bem aberto mesmo, o meu maior desejo agora é poder fazer artes que se comuniquem mais com um todo. Que várias pessoas possam se conectar. E não uma arte de uma pessoa em específica que diz a respeito sobre ela, sobre o mundo dela, sobre o universo dela. Eu quero me comunicar com mais pessoas. Eu quero que uma arte seja mais plural. E eu fiz um projeto pra experimentar isso, que foi a série das princesas. Ai, eu amei! Então, e esse é o meu desejo agora, sabe? É poder fazer artes que englobem mais pessoas, que as pessoas se comuniquem. Por exemplo,
quem não tem uma princesa preferida na vida? Dos signos também foi muito legal. Ah, dos signos foi incrível. Nossa, signos foi maravilhoso. Foi delicioso, porque eram artes que eu já tinha usado, eram parcerias que eu já tinha feito em algum momento. E a gente conseguiu ressignificar isso e eu fiquei muito feliz. Gente, a série dos signos foi incrível. Foi, assim, incrível, foi muito porque top. Eu via muitas pessoas se identificando, se comunicando com isso. E às vezes até, por exemplo, a bailarina que tava lá representando o signo não tinha nada a ver com o perfil da pessoa, mas as características eram tão de cada um que eu fiquei muito feliz de ver as pessoas se identificando com isso. Quero aproveitar também e deixar um beijo enorme pra Carol, do Meia Ponta, Bailarinas da Lua, né? Maravilhosa. Ela que colocou todo aquele briefing incrível pro projeto, né? E que me ajudou também a dar esse start no ciclo novo, né? Da bailarina que vocês estão vendo agora. Nossa, muito legal. E, gente, assim, ó, uma coisa que, né, a gente já sabe e que todo mundo sempre fala, que no Brasil a arte é muito desvalorizada, a dança é muito desvalorizada. Vocês que vivem os dois mundos, assim, tanto a arte da dança quanto a arte, não sei como definir, desenhos, colagens, artes manuais, não sei. Qual vocês acham que é a área menos valorizada? Vocês sentem alguma diferença? Vocês sentem que a arte no geral é desvalorizada? Ou que algum desses trabalhos que vocês fazem é mais, não fácil de fazer, mas tipo assim, mais fácil das pessoas aceitarem? Como é que vocês veem essa questão? Nossa, achei complexo. Vai até prender o cabelo, meu Deus. Quer começar, Gabi? Sim, eu começo. Eu acho que a arte, de maneira geral, é um lugar muito débil ainda, no sentido de reconhecimento, né? E eu acho que pra dança e pra arte que eu faço na bailarina, elas são pares, assim, sabe? O tanto que as pessoas, de maneira geral, não entendem toda a jornada, todo o processo que é necessário você fazer pra chegar nesse lugar, né? E é uma profissão, é um trabalho, é uma jornada de vida. Você dedica a sua vida, o seu dia a dia, tudo em prol daquilo. E no final você escuta coisas como, mas é só um desenho. Ou você é bailarino, mas você faz o quê da vida? Você tem um trabalho, entendeu? Então, pra mim, é igual, assim. A arte, de maneira geral, ainda precisa de um grow-up aqui pra nós que estamos do lado de cá e que oferecemos isso. Porque é muito incrível você ver o tanto que as pessoas se conectam, o quanto elas gostam daquilo, o quanto elas se emocionam com o que a gente oferece, mas se você, na hora que a pessoa vê uma arte e manda um orçamento, tipo, aquele vácuo que a pessoa nem... Muito obrigado, nem responde. Depois eu te retorno e tal. Não, é tipo, visto e tchau, entendeu? Então, bom, eu converso muito disso com a Lu, né? A gente fica trocando figurinhas, porque os dois estão aqui a gente tá aqui na luta pra fazer uma coisa, pra fazer a diferença realmente, né? Todos nós estamos aqui tentando fazer a diferença. E a gente troca muita figurinha, assim, nesse sentido de... Ai, meu Deus, migo, é assim com você também? Miga, tipo, como é que tá aí Precisa do seu lado? Precisa de um conforto, né? Sim. Porque tá todo mundo achando que é um luxo, que é aquilo... Meu Deus. Por exemplo, a Lu começou uma parceria com a sua dança, a vida dela vai mudar daqui pra frente. Não é bem assim, tem muita coisa ainda pra desenrolar, pra que um dia nós, que estamos do lado de cá, se sintamos realmente valorizados, né? Eu digo como o eu, Gabriel, bailarino, e o eu, Gabriel, desenhista, ilustrador, né? Eu acho que eu nunca tinha percebido o quão a arte em geral era desvalorizada até eu precisar precificar, né, a minha arte, quando as pessoas começaram a ter interesse em comprar o que eu fazia e tudo mais. E aí foi nessa que a gente começou a conversar bem mais, né, Gabi? Que ele já tinha uma experiência, né, porque ele faz há mais tempo que eu.
E aí Tomei a muita gente paulada. foi. E aí ele foi me contando sobre as experiências dele. E assim, eu acho que isso de ser desvalorizado afeta muito o artista que produz, né? Porque você acaba meio que ficando, nossa, será se desse jeito que eu tô orçando, desse jeito que eu tô cobrando é o certo? E, pô, é só arte, né? Você tá ali, você sabe da sua experiência, você sabe do que você tá passando. Tipo, você fica naquela dúvida por causa sobre ser desvalorizada na sociedade, né, no geral, e isso acaba afetando quem produz. Acaba sendo uma insegurança, né, Aham. geral, assim, porque será que vale tudo isso? Será Sim. que estou cobrando Exato. demais? Nossa, Será que eu ia alguém vai falar pagar exatamente por isso. tudo isso? Tipo, Você acaba entrando em um processo de É uma neura que te dá, autodepreciação. tipo, Não, você começa a se autodepreciar, porque você fala, ó, o que eu faço não é tão bom, o que eu faço não vale nem é tanto. tudo isso, né? Nem é Nem é tudo tudo isso. isso. Exatamente. Tipo, nossa, por que eu tô nessa loucura? Será que eu tô louco? Será que eu tô numa paranoia? Será que isso realmente... Será que, meu Deus, será que eu gente, nas realmente tenho primeiras abandonado meu colagens emprego? que eu fiz, eu tava me sentindo, tipo assim, uma ladra, tipo, meu, eu tô roubando alguém. E não, pô, a minha arte é um tempo que eu gasto, eu não pego lá a foto, eu recorto e faço. Eu levo muito tempo pra encaixar, pra achar os elementos, pra estudar tudo que a pessoa quer que eu transmita ali, entendeu? Eu vi esse processo quando a Lu fez as colagens pra mim no negócio da sua dança lá. Inclusive, foi ideia do Gabriel eu te chamar, Lu, sabia? Sabia, ele me falou depois. Eu achei incrível! Eu tava desesperada atrás de alguém, e daí eu vi que... Foi bem na época do negócio dos signos, eu acho, ou das princesas, não sei. Foi algum desses Isso, projetos do signos. Gabriel. E daí eu pensei, meu Deus, será que ele faz uma coisa pra mim? Aí eu fui falar com ele, e daí, óbvio, né, eu queria assim, pra ontem. Imagina eu fazer um... Enfim. E eu daí... caindo duro pra trás. Ai, coitado. Eu falei pra ele assim, olha, eu sei que eu acho que é impossível, mas se for possível, dá pra fazer alguma coisa. E daí ele falou, acho que eu não posso, mas acho que a Lu pode. Eu, nossa, é verdade, a Lu tem aquele trabalho incrível, não sei o quê. Aí a gente conversou e a Lu fez, me ajudou na campanha. Funcionou! Ficou muito Nossa, lindo. eu não lembro que eu tava... Que época foi isso? Foi em janeiro? Era começo de ano? Não, era tipo... Foi no março, concurso do abril, embaixador, né? Foi março, abril ali, mais ou menos. Eu lembro que eu tava, tipo assim, bem suave, foi bem de boas, com relação ao tempo, assim. Não lembro o que eu tava fazendo de... eu ainda não tava na faculdade, eu acho. Sei Aí lá, tinha eu só sei tempo. que... A gente conseguiu produzir mais do que a gente tinha Mais planejado, do que a gente né? tinha planejado. Porque daí era assim, a Lu falou assim, eu preciso que tu me mande uma foto assim, assim. Eu ia lá na hora, eu tirava a foto e mandava pra ela, né? Era um negócio assim, muito louco. E... Era muito top, tipo, eu escrevi lá, uma foto com o dedinho assim, boquinha assim, ela mandava exatamente o que eu tinha pensado. Que demais, que demais. E deu muito certo, e ficaram lindas colagens, mas daí que eu vi um pouco do processo, né? Porque assim, não é um... né? E eu também não sei de onde é que ela tira tanta ideia, porque tudo que ela fez foi ideia dela, não foi nada foi minha ideia. Nossa, às vezes nem eu sei também. Eu falava assim, De onde vem essa inspiração? eu falei assim, eu queria uma coisa pra divulgar que tivesse um negócio do time do Coque Perfeito. Aí ela pegou o negócio do... Ai, como é que é? A gente pegou muita referência do BBB. É isso, inspiração do BBB, do que as pessoas que aí fazem. Você fez também até mutirão. Mutirão, eu não ia fazer nada daquilo. E se não fosse isso, eu não teria ganhado, porque foi os mutirões que me salvaram. Eu não ia fazer nada daquilo, e foi tudo ideia dela. Lu, meu Deus, me ajuda Gente, demais. Legal. Esse trio aqui tá surreal, né? Poderoso, né? Poderoso. Conexões fortíssimas e conexões emplacadoras, né? Porque graças a esse link de vocês duas, você é a nova embaixadora da sua dança. É, incrível isso. Não é? Que incrível. Incrível isso, Eu sempre, assim, no primeiro dia que eu vi o Insta da Lu, né? Meu, foi amor à primeira vista, porque eu já vinha do scrapbook. Eu falei, meu Deus, eu mandei pra ela na hora, eu falei assim, que trabalho lindo! Tipo, eu precisava falar, porque uma das coisas, assim, esse é uma frase que eu falo sempre, eu vou falar sempre, mas eu não tô nem aí. A dança, a arte, ela precisa ser celebrada de muitas maneiras. E é tão lindo ver pessoas, né, levando em consideração toda essa ênfase do meio da arte, ainda assim
lutando contra a maré e querendo fazer um projeto, eu falei assim, o quê? Eu vou me conectar com essa menina, porque eu vou dar força pra ela, porque eu comecei assim também, e eu sei que ela vai chegar muito longe. Aí, quando eu conversei com ela, nos primeiros minutos, que eu vi essa fofura de pessoa, né, toda... Maravilhosa! Gente, foi amor à primeira vista, eu não aguentei, e estamos aí até hoje, né? Inclusive, era pra eu estar na casa dela agora gravando. Furou, deu bolo. Dei o bolo. Deu bolo e ficou sem bolo, tá? Ai, gente, eu amei o episódio de hoje, mas antes da gente terminar, eu sempre peço pros convidados darem uma dica pra quem está ouvindo esse episódio. Pode ser pra artistas, bailarinos, enfim. Aí alguma coisa, alguma mensagem que vocês queiram deixar aí nesse fim de episódio. O que vocês querem falar aí? Agora que eu comecei a faculdade, eu percebi uma coisa, assim, que é muito difícil você escutar alguém que faça balé te dizer, porque geralmente as pessoas que fazem balé focam muito no balé e aí seguem como bailarinos, como se não tivessem outras opções. Então, se você gosta de balé e de mais alguma coisa, existe uma forma de você linkar. Então, tipo assim, o Gabi, ele ama desenhar, então ele linka isso com a dança e o desenho. Eu gosto muito de criar as colagens, entendeu? Eu digo que o balé não é o nicho. O nicho é, tipo, o desenho de bailarina. O meu nicho é as colagens de balé. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo faculdade de publicidade. Então, depois eu quero fazer marketing com alguma coisa de balé, entendeu? Então, você abrir a mente e ver todas essas possibilidades que você tem. Não é porque você fez 9 anos de balé que você precisa ser bailarina, né? Porque tem gente que entra nessa neura, né? Tipo, me formei, preciso fazer balé, porque passei minha vida toda fazendo balé. Não, você pode linkar o que você quiser. Se você quiser fazer medicina, você pode ser um médico esportivo, né? Qualquer área você consegue linkar com aquilo que você fez por muito tempo como balé, né? Se fosse o caso. Eu acho que essa é a minha dica que eu gostaria de ter escutado quando eu entrei na neura de tipo, meu Deus, preciso ser bailarina porque fiz por muito tempo balé. Incrível essa dica, Meu incrível Deus, mesmo. Que incrível, que coisa linda. Não sei nem o que falar depois disso, mas... eu acho que o que eu vou dizer é muito parecido com o que... Eu acho que só vai como um complemento do que você acabou de falar, mas... Um dia eu estava conversando com o meu terapeuta e inclusive eu recomendo a todo mundo, quando você estiver em um momento de conflito, de colisão, procure uma pessoa para conversar, para você conseguir colocar todos os pontos na mesa e ver de fora o que você é, o que você está fazendo da vida, né? Teve uma coisa que o meu terapeuta me falou que eu levo isso comigo para sempre. Ele falou, Gabi, você criou vários Gabriels, várias versões suas. Tem o Gabriel bailarino, tem o Gabriel desenhista, tem o Gabriel da moda, tem o Gabriel tal, X, Y, Z. Mas o que você vai fazer com todas essas versões que você criou de si? O que você vai fazer com todas elas? Isso me deu uma luz de ver que todas as coisas que eu gosto, que eu sou apaixonado, em algum lugar, em algum ponto, elas têm uma conexão, elas se linkam. E a partir do momento que você descobre isso, você vai começar a fazer o que a Lu acabou de falar. Você vai começar a ver que você pode ser, sim, o você bailarino, mesmo sem ser profissional, mas você pode ser também todas as outras versões que você criou e desbloqueou de você. E isso é lindo, gente. É lindo você ser limitado, é lindo você ser plural, você ser várias artes, você ser vários tipos de profissão. E... Continua, porque você vai ainda desbloquear e ser versões novas. Pode ser que daqui a 10 anos a gente faça esse podcast de novo e que quantas outras coisas diferentes a gente vai poder apresentar um pro outro, né, do que a gente pode fazer. Então, continua que tá lindo, desbloqueie as suas novas versões e pense o que você vai fazer com todas essas versões que você vai criar também, porque com certeza existe um lugar do tamanho do seu talento, do seu projeto, do seu sonho. Tem um lugar que você vai se encaixar ali e você vai ser muito feliz. Vai ter muito perrengue, mas é lindo, é gostoso demais você conseguir fazer alguma coisa que venha a partir, que flua de você, que saia de dentro de você para os outros e que enche os olhos das outras pessoas também. E te torna único, né? Te torna único naquilo que tu faz, naquilo que tu cria.
Ai, que lindo! Muito lindo! Gente, tá marcado 21 de agosto de 2032, nosso episódio pra ver aí a diferença, chegar na conclusão aí do Gabriel. Pra ver que outras versões nos tornamos. Ai, eu amei o episódio de hoje, muito reflexivo. Nossa, passa muito maravilhoso. Rápido, né? Passou muito rápido, já deu 1 hora de episódio. Gente, aproveitem aí pra divulgar o trabalho de vocês, os arrobas, os projetos, enfim, que vocês quiserem falar. E aproveitem agora esse finzinho de episódio pro pessoal que não conhece ir lá conhecer. Vai lá, Lu, pode começar. Bom, pra quem se interessou aí pelo meu lado colagista, né, tem o meu arroba no Insta, Luiz Alves Colagens. E aí lá é todo focado na dança, o que eu posto. Mas cresceu e aí eu acabo criando também para as outras áreas. E como meu lado bailarina, tem no TikTok, Luiz Alves CR, que eu posto bastante lá. Eu amo! Meu dia a dia lá é tá bem... famosa. Bem meu lado bailarina. E no Insta também, é Luiz Alves CR. E, gente, ela é muito engraçada, vocês precisam seguir o TikTok dela, é maravilhoso. Inclusive, teve uma vez que eu falei pra Lu, eu falei assim, Lu, você deveria aparecer mais na página das colagens, porque você só, como você, já é uma... Entidade, já dá muita coisa. Só você aparecerem falando e falar assim, cadê a galera dedando esse Instagram? Mano, eu enchi o saco dela, ela fez isso mais pro TikTok, mas quem sabe em algum momento a Luísa Colagens seja uma colagem de todos os... Tudo que você faz, né? Porque é muito bom, é muito bom. Bom, gente, o meu Instagram, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é o @balerinacroqui. Esse mesmo arroba, eu tô lá no TikTok, tem também um perfil diferente de vídeos e de conteúdo que eu crio pra plataforma ao lado, né? E tem o Instagram também da minha loja, loja Balerina Croqui. Se você quiser uma camiseta, uma blusinha, uma caneca, uma eco bag, coisas novas estão aí no forno, né? Então, estamos aí. Cadê os spoilers? Me aguardem. Maravilhosos. Vamos seguir esses maravilhosos. E também queria pedir pro pessoal seguir o Instagram do podcast, que é @BalenaRealPodcast. E quem tá assistindo no YouTube, se inscreva no canal do podcast. Deixem like no vídeo. No Spotify, 5 estrelinhas aí pra gente. 5 estrelinhas pro nosso... Amei. E ativa o sininho, gente! É isso aí, todas essas coisas aí. Se você chegou até aqui, comenta... Comenta o quê? Comenta aquele emoji do artista com um pincelzinho. Isso. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta o emoji. É isso aí. Amei. Gente, perfeito, muito obrigada por estarem aqui comigo neste domingo. Gente, estamos gravando num domingo à tarde, entendeu? Então, assim, muita dedicação nesse episódio aqui. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, Lu. Nossa, obrigado, Lu, e obrigado, Lu. Amei, gente. Foi incrível demais. Obrigado mesmo.